Então, qual que é a conta que tem que fazer? Primeiro, tem os brackets, que acho que mudou. O que seriam os brackets? As alíquotas, elas... Tá. Isso. Então, assim, até 18.200, nós não pagamos imposto. Tá, de salário anual. Isso, eu digo Australian Resident for Tax Purpose, tem um threshold, até 18.200 a gente não paga imposto. Mas isso você está falando para quem recebe no TFN? Os dois. Ah, então a alíquota é a mesma para os dois? A mesma para todo mundo. Ah, entendi. Eu achei que tinha diferença entre o IBN e o... Não tem. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estou com uma convidada que vai nos ajudar a falar sobre o Tax Return, época de fechamento de ano fiscal aqui na Austrália. Então, se esse é o assunto que interessa a vocês, eu peço que já se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem o vídeo com os amigos. E para bater esse papo aqui comigo, estou com ela que é paulista, está na Austrália há 9 anos e é da Zona Leste. É Corinthians. Ah, não. Daniela Xista. Não tem problema, não tem problema. Como é que você tá? Obrigado por ter vindo. Não, imagina. Obrigado você por me ter aqui. Você falou que tem corintiano até na Grécia? Nossa, eu tava te contando que eu cheguei... Meu partner é Irish, né? Então tem algumas palavras que pra ele é difícil de falar. Corinthians é uma delas. Ele não consegue falar Corinthians? Não consegue falar Corinthians direito, não consegue falar Jurandir, que é o nome do meu pai. Ai, não sabe. Chegamos, há um mês atrás a gente foi pra Grécia, e aí chegamos na Grécia, entramos dentro do táxi. Eu sou toda brasileira, né? Eu tenho trejeitos, quem olha preto. Sabe. Sentei dentro do táxi, ele, brasileira! Corinthians! Mas era um gringo. Ele era grego. Ah, tá. Achei que era um brasileiro. Não, grego. Ele é Corinthians. Ele falou, Corinthians ou Flamengo? Eu falei, Flamengo não, Corinthians. Aí eu olhei pro meu namorado e falei, tá vendo? Ele sabe. O cara sabe. Onde é que foi isso? Onde é que vocês foram lá? Santorini. Ah, Santorini. Maravilhoso lá, né? Bonito demais. Nossa, que sonho. Que sonho. Coisa linda. Bonito demais. Um sonho. Todo mundo... Deu pra aproveitar? Deu. E daqui pra lá não é tão longe. Bom, enfim, a gente deu outra volta, né? A gente passou uma semaninha lá. Santorini é bem romântica, bem pra casal. Entendi. Muito gostoso, muito gostoso. Ah, é uma delícia. Agora, foi o quê? Foi um mês e meio atrás, a gente fez tivemos esses big holidays, porque Covid, ninguém fez nada durante 2 anos. Sim, já estavam querendo viajar, estavam loucos pra viajar. Nossa, a gente soltou, abriu as portas, a gente foi. Ai, foi muito bom. Que bom, que bom. Bom, Dani, a gente... tem algumas coisas aqui para bater um papo, mas antes da gente entrar no assunto, se apresenta pro pessoal. Ótimo. A Daniela, porque que ela veio. Minha história começou na Austrália há 9 anos atrás. Na verdade, eu sou formada em administração no Brasil. Boa. E comecei o meu mestrado na GV, acho que muita gente tem esse. Você se formou onde? Não. Na UniSul. Uma universidade muito Mas você não sabe o que queria fazer. Exatamente. Perfeito, exato. Somos dois. Minha mãe falou, você tem que entrar na faculdade, você tem que arrumar um emprego bom. Bom, enfim. Achei essa faculdade perto de casa, terminei meu curso. Aí comecei a trabalhar num banco no Brasil. Deu muito certo, quem trabalhava em banco naquela época até ganhava um dinheiro. 20 anos, ganhando aquela... Tava ótimo. Tava feliz. Aí comecei meu mestrado na GV, bem assim, muda o level. Você fala, fiz administração, você entra na GV, comecei o mestrado, você esquece. É diferente, né? É diferente, exige muito mais puxado, mais, né? Muito mais. E aí, fazendo esse mestrado, eu já estava com 25, 26 anos, estava bem no Brasil, para falar a verdade. Sim. Estava bem, não foi assim, Brasil... Eu sou do time do brasileiros que amo, eu sou louco pelo Brasil, adoro o Brasil. Sim. Mas eu tinha aquele fogo de querer ver mais, de querer conhecer mais. Nunca tinha viajado? Tinha, e foi isso que acendeu. Eu tinha uma prima que morava na França, passei 1 mês e meio viajando na Europa, e aí fui para os Estados Unidos, também passei mais um tempo viajando nos Estados Unidos. Aí voltei e fiquei inquieta, e uma amigona minha morou em Gold Coast 1 ano antes, deu 1 ano e meio antes de vir. Entendi. Falou, vai para a Austrália. Nunca tinha passado pela Ela foi e já tinha voltado para o Brasil. Mas tanto que ela voltou para cá e hoje já é residente. Nunca tinha pensado. E aí eu fui vendo as fotos e Gold Coast, aquela coisa linda, solarada. Eu falei, fui. Cheguei em Brisbane.
E por incrível que pareça, quando eu andei sozinha a primeira vez no mall de Brisbane, eu senti, eu cheguei em casa. Em Brisbane? I'm home. E aí eu tenho a sensação até hoje. Quando você já falava inglês na época? Essa história eu lembrei hoje de manhã. Zero. Aí eu lembro que no primeiro dia de escola, porque eu também vim como estudante para aprender inglês. Tá? No primeiro dia de escola, a gente estava em Gold Coast, eu e a Cibele. Cibele deve provavelmente ouvir essa história. E aí a gente chegou, falei, brasileira, inglês? Não. E eu falei para ela, eu preciso tomar um café. Aí ela falou, eu também. Até já ofereci um café. Aí ela falou, também. Eu falei, mas eu não sei pedir café. O que a gente faz? Vai lá, coffee milk. Aí ela falou... Café com leite, assim? Coffee milk. Aí a gente chegou perto da que é um flat white, assim. Do coffee shop. E a moça entendeu o nosso struggle. Aí ela explicou pra gente. Quando você quiser um café, tem vários tipos. Mas você pede ou pra tomar aqui, have here, ou pra take away. Eu lembro da sensação, assim, de power. Tipo, agora eu sei pedir um café. Agora eu consigo pedir um café. 3 dias depois que eu cheguei, eu olhei pra Cibele, ai, que legal. Cheguei com 0 de inglês. Entendi. Foi toda aquela luta de fazer o inglês dar certo, entrar no mestrado. Eu fiz mestrado em Queensland, em contabilidade. Entendi. Bom, enfim, eu passei por todas essas etapas. Hoje, olhando pra trás, é divertido demais. Antes você ficar super envergonhada. Sim, são vários perrengues, né? Inglês, mas tão engraçado. Hoje a gente olha, quando eu vejo amigos que vêm pra cá... Valeu, faz parte também, né, da Austrália. Muito bom. Faz parte e todo mundo passa. Eu ficava assim, mãe de vergonha, mas é o normal. Sim. O desbravar de aprender uma língua nova. Exato. E a experiência de estar fazendo uma coisa nova, é muito bom. Hoje, olhando pra trás, eu adoro contar essa história. E como que você entrou em accounting? Você fez porque dava um visto aqui? Porque accounting é uma profissão, né? Sim. Tem demanda. Como eu te disse, eu cheguei em Brisbane e eu me encantei pela Austrália em geral. E foi isso. Eu cheguei em casa. Ok, o que eu faço para ficar aqui? Chegou aqui em 2013, né? 2013, exatamente. Cheguei 17 de abril de 2013. Do dia que eu decidi, eu vou ficar, eu tracei um plano. Tá. Escrevi esse plano. E trabalhei por aquilo todos os dias, até conseguir o meu visto. Eu lembro que 2014, e todo mundo naquela euforia do Brasil na Copa, eu estava aqui. Eu lembro que eu abria meus livros, 4 horas da manhã, que eu tinha prova no mesmo dia, 7 horas da manhã, o Brasil jogando às 4. E eu com meus livros abertos. Eu lembro desses livros com meus flatmates fazendo assessment e tal. Meus flatmates, não, estava com o livro aberto que ia ter exame. Meus flatmates dormindo, eu não podia fazer barulho, o Brasil perdendo a Copa, e eu lembro... Tomando 7. Mas foi assim, eu decidi ficar. Sim. Eu tracei um plano. Você decidiu ficar logo de cara? Depois de 6 meses aqui, mais ou menos, eu decidi que tô em casa, vou ficar. Tracei esse plano, trabalhei muito, todo mundo sabe, trabalho para nós que vieram sem sponsor e tem que batalhar desde o zero até conseguir chegar. Tem amor de visto. Exato. Esses dias eu vi aquele bolinho que a mocinha desenha, assim, como que é? Ela escreveu? Tanto trabalho por um PR. Foi. Deu trabalho. Entendi. Dá trabalho. Mas tudo bem. Valeu a pena. Não, vale. E mesmo assim, se eventualmente tivesse trocado de ideia, toda a experiência que foi, fazer um mestrado Mas aí o mestrado foi em contabilidade. Foi em contabilidade, exato. Fazer um mestrado fora do Brasil também foi muito, muito, muito gostoso. Foi um desafio muito gostoso. E aí, como é que você fez o mestrado e entrou na Cinecope? Isso, eu estava em 2016. Eu trabalhava, eu era de Brisbane e não é Cope Accountants, né? Cinecope é a sua. Conta Cinecope sou eu. Continua a história, desculpa. Exato. Aí, em 2016, um ano antes de terminar meu curso, eu já ouvia falar da Paula e da Cope Account, que é o escritório de brasileiros em Sydney. Perfeito. E aí eu falei, eu preciso contactar essas meninas, eu preciso trabalhar com elas, eu preciso ir trabalhar com elas. E mandei um e-mail para a Paula, antes da Tax Season de 2016. Mandei um e-mail para a Paula e falei, olha, então... E a gente fez a mesma faculdade. Entendi. Em Brisbane. Eu, a Paula e a Priscila. Aí
posso? Aí ela falou assim, vem. Minha história em account começou em 2016 com a Paula sendo estagiária dela. Ah, que legal. Hoje a gente tem um escritório aqui em Sydney. E o escritório já está aberto ou vocês estão trabalhando? Em Sydney? Já está aberto. A gente já está trabalhando. Faz um ano. Olha só. Faz um ano. Que legal. E agora é a época mais busy do ano para vocês. Agora vai começar, exato. Eu falo para meus clientes, eles não acreditam. Assim, gente, vou deixar de fazer tudo depois de 1º de julho, vocês vão me deixar doido. Agora é a parte mais busy. Por quê? O que vai acontecer agora 1º de julho? Inicia o ano fiscal, o de 2022, 2023. Perfeito. Então, o HO, ele abre para as pessoas físicas, fazerem a própria declaração delas. Uhum. Então, 1º de julho até 31 de outubro, você pode logar o seu próprio tax return. Entendi. Você pode usar o seu tax agent, mas se você tiver expertise e confiança de que você está fazendo a coisa certa, você pode logar no MyGov account e fazer o seu mesmo, ou você mesmo fazer seu tax. Tá, então vamos começar aqui. Então, o ano fiscal aqui é de julho. O ano fiscal na Austrália ele vai de 1º de julho do ano. De um ano até 31 de julho do ano seguinte. De junho do ano seguinte. Isso, perdão, 31 de junho do ano seguinte. É de julho a junho. E aí, como é que funciona? A gente falou você comentou do tax return, a declaração do imposto de renda aqui na Austrália, certo? Isso, é a declaração do imposto de renda aqui na Austrália. É importante a gente esclarecer quem é que tem que declarar o imposto de renda na Austrália. Sim. Todo mundo tem que declarar. Acho que é mais fácil eu explicar quem não precisa declarar. Entendi. Então, se você trabalhou durante o ano fiscal, no ABN ou no Tax File Number, as pessoas que não precisam trabalhar são as pessoas que geraram renda através do Tax File Number, mas eles tiveram uma renda tão pequena que o empregador não cobrou, não descontou o imposto. Perfeito. Essas pessoas que têm essa renda mínima, elas não precisam declarar, mas elas têm que sim fazer uma outro tipo de declaração que a gente chama de non necessary. Entendi. Que no Brasil seria como... Isenção, assim? Quando você não paga o imposto, acho que tem um tipo de... Recebeu menos do mínimo. Menos do mínimo. Tem um imposto no Brasil que acho que a gente conseguiria fazer a analogia, que mas aqui na Austrália, o que você tem que fazer é declarar que o seu ganho for non necessary. Entendi. E você fica isento de fazer a própria declaração do seu imposto. Mas, perfeito, se você recebeu qualquer tipo de renda no seu ABN, ou se você recebeu renda, mesmo sendo uma renda menor de 18.200, mas se você recebeu renda e reteve o imposto no Tax File Number, você tem que declarar. Entendi. O que é o HO? O HO é o Australian Taxation Office. É o órgão do governo que regula... Que é a Receita Federal do Brasil? Quase a Receita Federal no Brasil, exatamente. Seria mais ou menos a Receita Federal e os órgãos fiscais no Brasil, mas aqui eles são todos juntos. O governo é quem cuida do HO. Então, o HO ele vai te regular o seu superannuation, as suas contas do banco e também seus taxes. Então, esse órgão do governo ele ajuda na legislação fiscal, em geral. Boa. Toda vez que chega essa época do ano, eu lembro que tem duas formas de receber o salário aqui, né? E eu fiz uma pesquisa lá no grupo ontem também, que eu perguntei pro pessoal, e aí tem no Tax File Number, né? Recebeu o salário no Tax File Number e no ABN. Eu queria esclarecer qual que é a diferença entre as duas formas de pagamento, e também falar de uma terceira que é do Cash in Hand, né? Mas vamos focar nessas duas, eu acho que são as principais. Qual que seria a diferença? Vou explicar o que é o ABN e o que é o Tax File Number. Tá. O ABN é o Australian Business Number. Como o próprio nome diz, é um business. Tá. Então, quando você recebe pelo ABN, significa que você é um prestador de serviço. Um sole trade, como seria na linguagem do HO. Você é um prestador de serviço. Então, quando você é um prestador de serviço, para você ter o seu ABN, é importante você saber que você tem que ter o seu Tax File Number. O que é o Tax File Number? O Tax File Number é como se fosse o seu CPF. Uhum. A diferença maior, e isso é muito importante enfatizar, é que o seu Tax File Number, o CPF no Brasil, você
passa o número do CPF quando você vai comprar alguma coisa. Você dá o número do seu CPF. Perfeito. Aqui na Austrália, o seu tax file number você tem que guardar. Você não compartilha com ninguém? Não compartilha. Você só vai informar seu tax file number para o seu empregador e quando você for abrir a sua conta de MyGov, em algumas outras exceções. Entendi. Isso é uma coisa muito importante que eu quero deixar claro para a nossa comunidade guarde o seu tax file number com a senha do seu banco. Não forneça ele para ninguém, só para os seus empregadores e para o banco, porque eles precisam dessa informação. Sim. Mas dividir a senha do seu tax file number com o seu colega, anotar ela, não. Guarde ela com todo carinho, porque essa informação é muito importante. Tá? Então, você tem o tax file number e você tem o ABN. Quando você trabalha no tax file number, você está prestando um tipo de serviço. Tá. Então, por exemplo, você trabalha como garden. Eu quando era garçom, eu recebia no tax file number. No tax file number. Então, você presta um serviço, você é um empregado. Sim. Quando você trabalha no tax file number, você é um empregado. Perfeito. Então, você usa as ferramentas do empregador. Quando você vai trabalhar como garçom, por exemplo, você usa o uniforme que eles te dão. Sim. No tax file number, você é um empregado e tem os bônus de ser um empregado. Eles têm que pagar o seu superannuation. E quando você trabalha no tax file number, o empregador ele tem a obrigação de reter o seu imposto. Isso é muito importante. Detido na fonte. Exatamente. Ele já retém o seu imposto e também paga o seu superannuation, tudo no seu behalf. Sim. No caso, quando você é um sole trade, quando você trabalha como business, quando você presta um serviço, no você... ABN. Isso. No ABN, você é responsável por tudo. Por toda a prestação de serviço do começo ao fim. Você é responsável pelos gastos e você também é responsável pelo pagamento do seu imposto. Entendi. Ficou claro. Então, essa é a maior diferença. Essa é a maior diferença. Quando você trabalha no tax file number, a gente pode fazer uma analogia. É como se você fosse com uma carteira assinada no Brasil. Tá. E quando você trabalha no IBN, você é o sole trade, você é um prestador de serviço. Entendi, é um autônomo. É um autônomo, prestador de serviço autônomo, exato. Isso eu tô um pouco preocupado com isso, porque eu sempre trabalhei no tax, nesses restaurantes aí que eu trabalhei e tal, e era tudo retido na fonte, né? Então eu recebia líquido, o meu salário toda semana já deduzido o valor do imposto, o superannuation, e aí quando eu chegava no final do ano fiscal, eu não tinha que me preocupar em pagar em nada, não pagar nenhum imposto no final do ano fiscal, só em recuperar, né? Fazer o tax return para ver o quanto o governo me devolvia. Sim. E agora, para mim vai ser diferente, né? Porque agora eu recebo um salário bruto, na real, do Uber. Sim. E aí eu sinceramente eu não sei quanto eu vou ter que pagar. Vai ter agora final do ano. Enfim, o tax return agora, eu não faço ideia quanto dessa grana que eu recebi no Uber durante o ano fiscal que eu vou ter que pagar para o governo. Porque como não é deduzido na fonte, aí tem que fazer todos os cálculos, né? Tem que fazer a conta. Então, é exatamente essa parte. Quando você vai fazer o seu tax return, você consegue fazer o cálculo antes, porque tem os brackets para você ter uma ideia mais ou menos de quanto imposto você pagaria recebendo aquele valor. Então, por exemplo, se você até hoje recebeu 20 mil no tax file number, tá? E esse 20 mil já tem um valor retido de tax para você. E aí a gente põe no topo desse tax file number 30 mil de ABN. Então você vai pagar o cálculo do seu imposto em cima de 50 mil. Entendi. Mas aí, de tudo que eu recebi. De tudo que você recebeu, exatamente. E aí tem um imposto que já foi retido. Parte dele. Parte dele, que já foi retido nos 20 mil. Sim. Parte, a gente não sabe se foi o valor certo, total ou não. Uhum. E tem o valor de tax que você ainda não pagou no seu IBN. Uhum. Então, porque ano passado eu também trabalhei no tax. Também. Então, qual que é a conta que tem que fazer? Primeiro, tem os brackets, que mudou. O que seriam os brackets? As alíquotas, elas... Tá. Isso, perdão, chamar de alíquota que fica Sim. bem mais didático. Então, assim, até 18.200, nós não pagamos imposto.
Tá, de salário anual. Isso, eu digo Australian Resident for Tax Purpose, tem um threshold até 18.200, a gente não paga imposto. A partir de 2.200 até... 18.200. Perdão, 18.200... Ai, essas coisinhas você corta. Até 18.200 a gente paga zero de imposto. Tá? A partir de 2.200... Acho que agora o bracket mudou para 45 mil. Mas isso você está falando para quem recebe no TFN? Os dois. Ah, então a alíquota é a mesma para os dois? A mesma para todo mundo. Ah, entendi. Eu achei que tinha diferença entre o IBN e o... Não tem. É isso que é importante. Isso acho. Essa é uma parte muito importante que tem que ficar bem clara. Tá. Independente se você trabalha no IBN ou no Tax File Number, a legislação é uma só. Não muda. Perfeito. Tá? O que vai mudar? Qual que é a diferença? O que é a main diferença quando você tem o IBN e o Tax File Number? Você é um prestador de serviço, você run o seu próprio business. Sim. Então, você é um Uber Drive. Você é o dono do seu carro, você é responsável pelas suas horas, você é responsável por gasolina no seu carro, ter certeza que que tudo está funcionando para que você preste o seu serviço. Perfeito. Do contrário, quando você está no seu tax file number, você é o empregado. Então, o empregado vai dizer o que você vai fazer, as horas que você vai fazer, quando você tem que entrar e sair, qual é o valor que ele vai te pagar pelas horas que está lá. São funções diferentes, mas para os olhos do HO, no final, quando a gente vai fazer os cálculos... A taxação é a mesma. A taxação para todo mundo é a mesma. Mudou. É de 18 mil até 45 mil é 19%, aí de 45 mil Fala no microfone. Ai, perdão. Então, vamos lá. Essa parte você corta, tá? Então, vamos lá. As alíquotas são 18.200 até 45 mil é 19%. Tá? A partir de 45 mil até 120 mil, você vai pagar 32%. Então, assim, você não vai pagar 40%, você não vai pagar os... tá vendo? Não quero confundir ninguém. Mas é assim, os brackets são, você paga esse valor fixo de 18 a 45, 19%, e depois, a partir de 45 mil até 120 mil, você paga os 32%. Tá? Você não paga 32% do valor total. Você ainda tem o gap de até 18 mil que você paga zero. Perfeito. Aí depois 19 e depois 32. E aí vai até 45%. E aí, nessa dedução já entra o valor do superannuation? Aí é outra coisa. Não, superannuation é uma informação e uma legislação diferente. Entendi. Tá? O seu empregador, ele tem a responsabilidade hoje de reter, de pagar, na verdade. Não é de reter, você não retém nada. Entendi. Tem a obrigação de pagar em cima do valor do seu salário 9,5% e transferir esse valor para o seu superannuation. Entendi. Então, do valor total que você ganhou, ele transfere 9,5% do seu superannuation. Direto para a conta de super. Ele tem que pagar. Ele não tira de você. É a obrigação do empregador pagar 9,5%. Entendi. Tá? E essa alíquota vai mudar agora, 1º de julho, vai para 10%. Vai para 10%. Mas e no meu caso, que eu sou Uber, o meu empregador ele não paga o superannuation? Não, você é um sole trade. Então eu não tenho superannuation. Você não tem superannuation. Perfeito. Só para quem trabalha no Tax File Number. Entendi. Tá, legal. Mas você pode... Se você optar, você mesmo fazer o seu superannuation e do valor que você recebe, você pode fazer... separar uma quantia. E transferir para o superannuation. Você pode. Entendi, tá. A gente falou de algumas coisas aqui sobre o superannuation, né? Para a galera que não chegou aqui, não sabe o que é superannuation, como é que a gente consegue comparar ou esclarecer o que é? Tá. O superannuation, para quem vai trabalhar no Tax File Number, você vai ver que... vai olhar o seu payslip e vai ver que tem um valor que vai ser transferido para o seu Tax File Number. Basicamente, o Tax File Number seria uma previdência privada. No Brasil, existe a previdência, mas tem uma previdência privada. A diferença maior é que é uma previdência privada, mas você não pode sacar. Tá. Você só pode sacar ela depois dos 65 anos, tá? Entendi. Se você estiver na Austrália, lógico. Tá. E o seu empregador ele é obrigado a cada quarter a fazer essa transferência desse percentual hoje. Cada trimestre? Isso, exato. A cada trimestre de transferir o valor que você recebeu pro seu superannuation, e essa informação você consegue ver no extrato do seu superannuation ou pelo site do HO, pelo MyGov no HO. É muito importante você tracking
saber se o seu empregador está pagando o seu superannuation. Tá? Porque tem vários casos, né? De golpe. Tem várias histórias. Empregador que não pagou. O super. Exato. Então é importante hoje você tracking essa informação, porque é 10% do seu salário. Não, vai ser 10% agora. Né? Sim. E é uma conta de investimento. Então, escolher bem essa conta. O site do HO, ele te dá a opção, tem uma ferramenta no site do HO que você faz as comparações. Daniela, eu não quero pagar taxa. Então, você vai no site do HO e consegue ver qual é o... Super com a menor taxa. Com a menor fees, exato. Ou, não, eu quero um que tenha a melhor rentabilidade do ano passado. Tá, perfeito. Então ele vai te dizer naquela tabela qual foi a melhor rentabilidade do ano passado. Vai te ajudar. E comparar, né? Isso. Como nós somos diferentes, a forma com que eu escolho meus produtos vai ser diferente de você. O HO te dá essa opção de, eu prefiro pagar mais taxa, mas eu quero mais rentabilidade. Você pode escolher esse fundo e hoje em dia a legislação mudou. Quando eu e você chegamos aqui na Austrália, você lembra que cada empregador ele podia abrir uma conta nova de super e você ia ter aqueles monte de conta de super. Eu não fazia nem ideia que era superannuation quando eu estava começando a trabalhar. Eu também não sabia. E aí a gente aprende que... o que aconteceu muito, acho? Não, porque depois do Real Commission, o HO ele reduziu o número de contas que a gente tem, ajudou, né, a reduzir o número de contas superannuation que a gente tem. Tem um valor mínimo de saldo para você manter uma conta de superannuation hoje, ou ela é transferido para o HO, esse valor. Então, você tem que escolher bem a sua conta de super, usar só essa conta de super para todos os seus empregadores. Para todos os seus. Aí a legislação nova vem para assegurar isso, de que o empregador ele não abra uma conta nova, uma conta que você nem sabe que existe. Sim. Você vai ter só uma conta de superannuation como você tem só uma conta de banco. Entendi. E gerenciar aquele seu dinheiro. Porque é importante, se você quiser ficar na Austrália, esse vai ser um dinheiro que você vai usar na sua aposentadoria. Perfeito. Sim. E aí você pode investir ele da forma que você achar melhor. Outra coisa, se você quiser ir embora e não morar aqui na Austrália, você pode você pode fazer o withdrawal desse dinheiro. Tem algumas regrinhas que você tem que seguir, e você consegue também withdraw esse dinheiro quando você está fora da Austrália. Estando fora, não tendo mais visto vinculado. Então, os empregadores eles não podem mais oferecer o super deles? Porque eu lembro quando você assinava o contrato, né, fazia a assinatura daquele contrato tax, aí perguntava do superannuation. Eu não sabia e sempre marcava. Abri o super do empregador. E nessas eu acho que eu já abri uns 3, 4 supers, até o momento que eu comecei a me inteirar um pouco sobre isso. E aí eu escolhi uma conta minha do super, né, e fechei todas as outras para juntar o meu superannuation numa única conta. Então, a legislação, depois do Real Commission, isso foi uma coisa que o HO ele forçou muito, principalmente as superannuations com fees para quem tem um saldo baixo de superannuation. Então, ele foi investigando, enfim. Hoje o modelo é exatamente esse. O empregador ele tem que te perguntar se você realmente quer abrir uma conta nova. E a partir da legislação ela vai mudar de uma forma que ele não vai poder abrir uma conta nova se você já tem uma conta. Entendi. O que vai forçar ele a fazer o depósito diretamente na conta que você já tem. Isso é muito novo, é uma legislação que está começando agora. A gente não teve essa oportunidade. A gente tinha que continuar abrindo conta e pagando outros FIIs. Hoje não. O HO ele quer muito que garanta ou que as pessoas vejam realmente a conta de superannuation como uma forma de garantir o seu futuro. Então, hoje, a legislação ela mudou dessa forma. Antes podia abrir um monte de conta de super e você não sabia onde estava o seu dinheiro. Hoje, não. Ele não pode mais, sem a sua autorização, abrir uma conta nova. E a legislação vai mudar a um ponto de que se já tem uma conta de super nova, não pode abrir outra. Perfeito. Você vai ter que autorizar a transferência de um saldo para o outro. Enfim, vai ficar mais burocrático, mais difícil do que era antes. E se eu me aposentar? Essa grana, eu tenho 65 anos, me aposento aqui, eles depositam toda essa grana na minha conta? Você pode do superannuation? Você pode ter ou pode ser que nem uma previdência também, que você... as duas opções, de receber semanalmente. Você pode transferir essa conta de super para uma conta de pensão. Tá. E aí você recebe conforme você prefere, né? Anual, mensal, semestral, semanal, whatever você prefere. E também é uma conta de investimento. Ou, se você preferir, você pode lump sum. O que é isso daí?
receber o valor total. Entendi. Fazer o withdrawal do valor total. A diferença que quando você atinge 65 anos, que esse valor, você não vai pagar mais o imposto desse montante. E se você tentar retirar antes... Se eu resgatar antes, eu vou ter que pagar tem uma dedução. Tem algumas... na verdade, a legislação é bem estricta para você sacar o seu super. Tá. Tem algumas opções para você sacar o seu super entre 60 e 65, tá? Mas aí você paga imposto. Depois de 65 você já não paga. E se você sair da Austrália e quiser sacar isso daí, aí você paga o imposto também? Você paga o imposto um pouquinho mais alto. Tá, a última vez que eu fiz o withdrawal, estava entre 37% até 40% do valor total como eles retêm como imposto. Nossa, é uma taxa alta, hein? É como se fosse um pênalti por você estar fazendo o withdrawal, mais ou menos. Entendi, porque a ideia é realmente servir como aposentadoria. Para que você só saque esse valor depois de 65 anos, mesmo você estando fora da Austrália. Entendi. É um valor que pode ser resgatado também na compra de uma casa, algo do tipo, ou não tem nada a ver? Aí já entra numa outra parte um pouco mais... É um pouquinho diferente. Tá. Se você quiser comprar uma casa, você tem alguns benefícios de você salvar o dinheiro no super. Entendi. E a entrada da casa, você pode usar esse dinheiro que você salvou. Quando você investe dinheiro no super, tem concession e não concession. Então, falando mais do tax return, agora no final do ano, como é que funciona esse processo? Então, para quem trabalha no TFN... Eu lembro que eu recebi um summary de todos os meus empregadores, né? Sobre o quanto eu recebi deles e o quanto foi coletado de imposto. E aí eu tentava colocar lá as coisas que eu tinha gastado do meu próprio bolso, por exemplo, uniforme, esse tipo de coisa, para resgatar a maior quantidade possível. Como é que funciona, né? Isso. Então, vamos lá. O que vai acontecer agora, dia 1º de julho, né? O HO ele vai autorizar você a fazer a declaração do seu tax return. Tax return, o nome próprio diz. Você vai pedir um resgate do tax que você pagou excessivo. Tá. Como é calculado? Bom, como a gente explicou, quando você tem o ABN e o Tax File Number, você vai ter um valor total do income que você gerou durante aquele ano, tá? Perfeito. E aí, quando você for fazer a sua declaração, você vai entender quanto de tax você tem que pagar daquele income que você teve que declarar, tá? Só que tem algumas despesas que são deduzíveis. E aí vai depender do que você faz com o trabalho, tá? Então, quando a gente fala num Tax File Number um pouquinho mais strict, porque normalmente o seu empregador, ele te fornece tudo. Sim. Então, não são algumas particularidades que são deduzíveis. Então, por exemplo, você trabalha como garçom e como garçom ele te dá o uniforme, você não pode deduzir o uniforme. Sim. Tá? Mas se você trabalha, como exemplo, como design gráfico e você está trabalhando de casa, tem hoje o work from home, que você tem as alíquotas de work from home que você consegue deduzir e usar como despesa. Entendi. Dependendo do que... A ideia de qual despesa você pode declarar é assim: eu preciso daquilo para prestar o meu serviço. Tá. Então, eu preciso... O que é necessário para eu trabalhar. Eu preciso ter aquele gasto para que eu consiga gerar aquela renda. Sim. E isso vale tanto para o Tax File Number como o ABN Solo Trade. Só que o ABN Solo Trade, ele é a ferramenta para gerar o serviço. Então, por exemplo, essa é uma parte muito, muito importante. Deslocamento. Então, Daniela, eu uso meu carro para ir trabalhar. Eu moro longe, eu tenho que pegar meu carro. Se eu não pegar meu carro, vou demorar mais de 2 horas dentro da condução. O HO, ele não te garante você pedir o retorno, ou pedir isso como despesa. Sim. A locomoção do seu trabalho, da sua casa para o trabalho. Mesmo que você mora longe. Tá. Mesmo que você terminou o shift depois da meia-noite. Mesmo... Não então, pode. Não inclui. Não. Tá. Porém, se você é um sole trade e você trabalha com gardening, por exemplo, volta pro gardening, e você tem que ter um carro com as suas ferramentas. Então, você precisa... E você sai da sua casa
com o seu carro e todas as suas ferramentas e vai prestar o seu serviço. Esse deslocamento, sim, você pode usar como deduction. Entendi. Faz sentido? Faz. Primeiro de tudo, o HO, ele não autoriza você a gastei meu dinheiro com opal, Daniela. Posso deduzir? Não. Isso daí mas se você é um trade, por exemplo, os trades, os meninos têm que carregar as ferramentas pesadas e precisa ter uma UT para carregar as ferramentas. Esse tipo de despesa, sim, é uma despesa que você teve para prestar o seu serviço. Mas sair de casa, pegou seu carro, usou o pau, não pode. Entendi. Só que a diferença do tax, né, que você vai, agora no tax return, você vai conseguir um valor de volta do governo, né? O que vai acontecer? Como é que funciona quando você esse trabalha retorno? No Tax File Number, o seu empregador, ele automaticamente tem que reter uma parte tem que reter, na verdade, sim, na fonte, o seu tax. Perfeito. Então, quando você for fazer a sua declaração, você vai dizer, eu ganhei 50, você vai dizer, eu ganhei 65 mil, 45 mil, 50 mil, tá. Tive essas despesas, Uhum. Ele vai calcular, ver que se o valor que foi retido é maior que o valor que você deveria pagar, você tem um return. Você consegue uma grana de volta. Exato, você consegue uma grana de volta. Entendi. Porém, se o valor que foi retido for menor do que você deveria pagar, o que acontece quando você mix ABN Sole Trade and Tax File Number, ou quando você é só ABN Sole Trade, você provavelmente vai só pagar, porque você não teve nenhum tax retido durante o ano. Entendi. Então, que eu acho que vai acontecer comigo. A gente vai ter que fazer a conta do quanto que você já pagou de táxi, quanto que você recebeu e quanto você pagou de táxi, quanto que você já recebeu de ABN. Vamos ver o valor total. Vamos entender dentro dos brackets em qual bracket ou em qual alíquota você está e quais despesas a gente consegue utilizar, porque você está trabalhando fazendo com Uber, né? Então, gasolina... E a gasolina tá cara pra cacete. A gasolina tá cara. Mas aí também, pra você fazer o claim dessas expenses, importante, number one, guarda os recibos. Isso, muito importante você se organizar. Tanto que quando a gente começou a conversar, eu falei pra ele, tem um app do HO que você pode tirar foto. Você fala pra mim, Daniela, não tem aquele monte de papel. Não precisa guardar. Qual que é o nome do aplicativo mesmo? Chama My Deduction. My Deduction. Isso. É muito bom. Eu uso até. Você usou alguma coisa, você nem tem certeza se você pode claim. Ou não. Tira uma foto, guarda. Quando a gente for organizar o seu táxi, ou quando você for organizar o seu táxi, você vai ver uma despesa que você nem lembrava 9 meses atrás, que está ali guardadinha. Você fala, olha, isso aqui eu posso claim. Mas tem algum limite dessas despesas que eu posso cobrar? Porque senão eu posso colocar lá um monte de despesa lá e somar uma grana gigantesca para eu ter que pagar menos ou para eu receber mais do governo. Como é que funciona? Na verdade, dentro das despesas que você pode claim, também tem as regras. Então, por isso que é sempre importante você conversar com o seu tax agent antes de fazer o seu tax você mesmo. Ou se você tem autonomia de fazer você mesmo, procurem as informações. Porque para cada uma das despesas, o HO ele é bem claro como você pode claim, quais são os percentuais de claim, por exemplo. Se você quiser claim as despesas do seu carro. Sim. Tem vários tipos de claim que você pode ter nas despesas do seu carro, que é cents por quilômetro, que o HO ele te garante que aquele número de quilômetros que você rodou no limite de 5 mil, ele vai te pagar um percentual. Tem o logbook, se você fizer o logbook, você pode ser mais abrangente no número de despesas que você está declarando. Então, assim, todas as despesas, ainda assim, tem regras. Entendi. Então, não é assim, tudo que eu gastei... Tem regras e é importante você jogar com as regras. Entender quais regras você pode utilizar a seu favor e quais você tem que administrar. Faz sentido? Faz. Então, os quilômetros, por exemplo, como é que eu provo que eu rodei tantos quilômetros assim para o HO? Você tem o HO, ele te dá duas formas para você declarar os quilômetros. Uma delas é o cents por quilômetro. Então, você não consegue claim nenhuma das despesas que teve com o carro, mas ele te dá uma garantia que se você rodou até 5 mil, se você rodou com o seu business até 5 mil, limite é 5 mil, tá? 5 mil no ano fiscal, ele te dá 72 centavos para claim por quilômetro. Por quilômetro, exato.
But, se você quiser claim mais coisas, você tem que fazer uma coisa que se chama logbook. Logbook é como se fosse um diário de todas as expenses que você tem com o carro e tudo que você fez com o carro durante 12 semanas. Acho que agora está muito perto do ano fiscal acabar, não dá para fazer. Entendi. Tem que ser durante o ano fiscal. E aí você vai fazer um diário de quanto você rodou com o carro para o seu business e quanto você rodou pessoal e quais despesas você gastou durante aquele período. Vai fazer uma conta. Bom, o logbook é um pouquinho mais específico, mas ele te dá um pouco mais de autonomia. Você que trabalha com carro, quais despesas realmente o carro está tendo e você tem um reflexo maior das despesas que você pode ter no seu táxi e quais delas você pode claim. Te dá mais autonomia e você pode realmente claim um pouco mais quando você tem o logbook. Entendi, mas aí precisa de uma organização, né? Ter mais controle maior, ter um controle maior, tudo. Notinha. Mas mesmo com cents por quilômetro, você ainda assim tem que guardar os recibos. Guarda os recibos. Dica número 1, agora que está começando a fiscal. Gente, guarda os recibos para tudo. Entendi. Faz o download do app, abre uma pastinha no seu celular, tira foto. Mesmo que se você não tem certeza ainda, eu não tenho certeza se eu posso claim esse tipo de... Depois, quando você for juntar suas informações, converse com o seu taxiário e fala, eu tenho esse recibo. Ele vai conseguir te orientar. Sim. Ele vai dizer quais despesas você pode claim ou não. Perfeito. Faz sentido? Faz total sentido. E se por acaso eu trabalho no cash in hand, o que eu ganho trabalhando no cash? O que eu perco trabalhando no cash? É ilegal? É legal? Como é que funciona? É que assim, o HO, ele consegue tracking quase tudo. Uhum. A gente achar que ele não vai saber que você está ganhando no cash. Primeiro de tudo, caiu na conta já não é cash hand. Entendi, eu recebo no cash, né? Mas aí eu deposito no banco. Na Austrália não existe sigilo bancário. Então, se o ITO pedir as informações do seu banco, ele vai te questionar e vai saber. Então, assim... Você está recebendo toda semana o mesmo valor? Tá, a mesma pessoa transferindo para você a mesma semana e você não tem emprego. Você não tem trabalho? A gente não pode brincar com a inteligência do ITO, ainda mais que a ferramenta... O ITO, hoje, ele usa uma ferramenta que eu estava conversando sobre isso hoje com a Paula, que é... Qual é o nome em inglês? De uma ferramenta? Inteligência artificial. Para ler os tax returns. Então, hoje, se você escrever no seu quando você for fazer o seu tax return e você escrever work from home e colocar $100, a ferramenta vai automaticamente calcular quantas horas você está claim. Entendi. Então, assim, se você falar para o ITO que você não teve zero de renda e você for auditado, ele com certeza vai encontrar alguma coisa errada. Então, assim, cash hand não tem que trabalhar desse jeito. Você só perde. Principalmente mudando a legislação. Você quer salvar um pouco para não ter que pagar imposto. Mas geralmente o salário também é menor no cash hand, né? Eu não sei quanto que eles pagam agora no cash hand, mas é só... Eu não vejo vantagem. É um risco que não vale a pena. Quando você trabalha no Tax Final e está trabalhando para alguém, essa pessoa ela tem obrigações com você. E Perfeito. Tem também agora o superannuation que ela tem que pagar para você. Então, assim, vale muito. Aqui em todo lugar, mas na Austrália é um país que ele te dá tantos benefícios, né? Sim. Você tentar ganhar um pouquinho de uma... Não vale tanto a pena. Assim. Acho que não vale a pena. Então, que você acha que vale a pena fazer o Tax File Number... Tax return. O tax return é por conta própria ou ter algum profissional ajudando nessa parte? Eu acho que vale muito você buscar conhecimento. Tá? Buscar conhecimento. Então, o site do HO e o HO ele abre para as pessoas fazerem o próprio táxi, porque eles têm alguns guias, né? Isso, assim. Vários. Eu acho importante você buscar o conhecimento. Tá. Se você se sentir confiante, sabendo que você está trabalhando, tá dentro das normas, que não está... Eu fiz meu tax final antes de ser contadora sozinha. Mas se de alguma forma você está inseguro, não tem certeza, não quer fazer nada errado, nós aqui em Sydney existem vários contadores muito capacitados que podem te ajudar. Sim.
Então, isso vai da sua feeling. Se você é confiante ao ponto de saber entender da legislação, manda bala. Tá. Dia 1º de julho, o site está aberto. Se você não está tão confiante, ou tem algumas dúvidas, ou precisa de mais informação para ter certeza que está fazendo a coisa certa, encontre um bom tax agent que eles vão te ajudar. É porque aí também envolve o empregador, né? Você precisa do summary, dos invoices, não é alguma coisa assim? O que acontece? Isso é muito importante. A partir do dia 1º, você já pode fazer o seu tax return. Porém, as empresas elas têm até o dia 15 de julho para terminar de fechar o pagamento, né? Tá. Fechar o pagamento e informar para o HTO quanto tanto de imposto que ela pagou para você. Perfeito. Assim, é muito importante você não rush no primeiro dia. Não, eu quero meu tax return. Já quer o dinheiro de volta. Não, espera um pouquinho, tá? Espera alguns dias. Tenha certeza, quando você entrar no site do MyGov, ele vai te mostrar os valores. Então, tenha certeza que se já tá tudo ali, beleza, manda bala. Se tá faltando informação, espera um pouquinho, tá? Que o HTO, ele dá para as empresas um tempo, que não é esse mesmo 1º de julho, para fazerem o fechamento delas. Então, aí sim, quando você vê que está tudo completinho lá, e você se sente seguro com as informações que você tem, você pode completar seu tax return. Boa. Tenta não rush agora, porque vira um problema depois. Sim, e qual que é o prazo que a galera tem para fazer o tax return? É de julho? De 1º de julho a 31 de outubro. Ah, então tem tempo. Não, tem bastante tempo. E algumas empresas, realmente, elas demoram um pouquinho para mostrar quanto que você foi pago, quanto que reteu, enfim, para fazer a demonstração, demora um pouquinho. E outra coisa, muito importante. Para quem fez venda de shares, cryptocurrency, demora também um pouquinho para entrar no site. Essa informação você tem que declarar também, se você ganhou com investimento, trade. Né? Isso. Você ganhou com trade. E Deliveroo e Uber, eles também demoram um pouquinho. Normalmente, comecinho de outubro, final... Acho que agosto, o ano passado foi dia 8 de agosto, quando o Deliveroo informou para o HTO quanto foi o valor que cada uma das pessoas recebeu. Então, não rush para fazer o seu tax. Tenha paciência. Tenha paciência. Use esse tempo agora para você acumular informação e se organizar. Tá? Muito importante, até para você ver, principalmente quem sou trade, saber o que está gastando, aonde que está gastando. Organize as suas finanças, tá? Uhum. Enche a sua tax agent de pergunta. E aí você vai estar preparado para o dia 1º. Boa. Eu lembro que estudante também consegue deduzir o Medicare, né? Isso é outra informação muito importante. Porque o Medicare, ele é deduzido no salário já, né? Só que a gente não tem acesso ao Medicare. Não. Ou estou viajando? É outra coisa. O que acontece? O Medicare, se você é australiano, que você tem a residência e permanência, todas as pessoas elas são obrigadas a pagar o Medicare. Perfeito. Porém, quem é estudante, não, ele paga o seguro-saúde. Então, ele não SHC, né? Isso, o SHC, exatamente. Então, ele são informações diferentes. Então, ele não é obrigatório a pagar o Medicare. Então, quando você faz a sua declaração, você tem que informar para o HTO que você não é entitled a pagar o Medicare. Porém, você não pode usar o seu seguro-saúde como desconto. Entendi. Faz sentido? Faz. Então, assim, nós, quando a gente era estudante, quando eu era estudante, a gente não tem que pagar o Medicare. É muito importante isso. E o Medicare é bem caro. O Medicare é 2% do valor total da sua renda. Uhum. Então, fique bem atento a isso. É um money win. Você não é obrigado a pagar o Medicare se você está em visto de estudante, tá? Então, fique atento quando você for fazer a sua declaração. Mas você não pode usar o seu seguro-saúde como expense. Não pode usar um ou outro. Só. Mas vocês não pagam Medicare, que é bom também. Eu lembro que eram uns $2.000 que voltava só dessa do Medicare. Exatamente. Medicare é caro. Aí é só ir lá no site do Medicare. Você tem uma carta, né? Que eles mandam uma carta falando que você não estava entitled. Isso que você tem que fazer. Você tem que preencher o formulário. Perfeito. Preenche o formulário dizendo que eu, Daniela Xisto, nesse visto, durante esse período... Data tal, né? Exato. Não sou entitled a receber o Medicare. Porque o Medicare e o HTO, eles não se conversam nessa área, tá? Então, você vai fazer essa carta, vai anexar o seu visto, vai anexar o seu passaporte
e vai mandar um e-mail para o HO. O HO vai analisar, o Medicare. O Medicare vai analisar, vai te mandar uma carta dizendo, Daniela, não precisa pagar Medicare. E aí você vai enviar essa informação para o HO. Perfeito. E o HO não vai te cobrar isso. Boa. Esse valor que você consegue receber no tax return, ele vai diminuindo após alguns anos? Porque eu lembro que no meu primeiro ano como estudante eu tinha recebido um valor alto e o salário nem era tão alto. Aí no segundo ano eu tinha pago mais imposto, mas o meu return foi menor. Isso tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Não. Tem. O que você está comparando são as alíquotas, que quando você vai ganhando mais, você vai pagando mais. Uhum. Quando você tinha um salário menor, você vai pagando menos. Então, assim... Entendi. Não importa quanto tempo eu estou aqui na Austrália, isso não vai afetar. Não, vai mudar quando você mudar de residente permanente. Você é estudante e mudou para residente permanente. Aí você vai pagar o Medicare. Mas, assim, se você ganha... Tem as alíquotas. Se você ganha até 45 mil, você vai pagar só 19%. A partir de 45 mil, você vai começar a pagar 32%. Entendi. Então, você vai ganhando mais, você vai pagando mais. É por isso que você sentiu essa diferença. Como é que funciona o salary sacrifice? Para o seu microfone, por favor. Então, o salary sacrifice, pelo próprio nome diz, você vai, em vez de você receber esse montante, você vai transferir direto para o seu super, tá? O que acontece? Esse valor que você vai transferir para o seu super, você vai pagar um valor diferente de táxi. Então, quando você fizer o seu salary sacrifice, você decide que aquele valor você vai querer transferir para o seu super. Antes de terminar o ano fiscal, você tem que pedir para a sua empresa de superannuation uma carta que chama Intention to Claim. Eles vão te mandar essa carta e você vai conseguir claim a diferença dos percentuais no seu tax return. Vai de caso para caso, tá? Entendi. Mas é uma forma interessante de você salvar você salvar um pouco de dinheiro quando você salvar de imposto, na verdade. Essa porque é uma coisa aí entra numa alíquota menor. Porque você exato, quando o dinheiro que vai para o super, o dinheiro que você transfere para o super é um dinheiro que chama prior tax, e aí é uma alíquota diferente, exatamente. Entendi. Mas aí é um dinheiro que você já não vai encostar, não é um dinheiro que você vai usar, é um dinheiro de investimento que vai direto para o seu super. Dinheiro só para aposentadoria. Isso. Pensando num longo prazo. Pensando em longo prazo. É muito interessante, mas a gente até comentou assim, para estudante que pensa em voltar para o Brasil e retirar o dinheiro do super, talvez não seja uma estratégia. Tá? Mas, novamente, se você pensa em fazer o salary sacrifice e quer fazer isso como estratégia de investimento, duas coisas. Converse com o seu contador, muito importante. Ou se você quiser um pouquinho mais complexo e fazer toda essa estrutura de investimento em taxa, tem também um advisor que a gente tem pessoas incríveis aqui na Austrália que conseguem te ajudar também. Boa. Dani, você tem alguma dica para o pessoal do que fazer, o que não fazer nessa época do ano? Tem várias dicas. Várias dicas. A primeira de tudo continuem guardando seus recibos, tá? A segunda a gente sabe que a gente vê nas lojas End of Financial Year. As promoções, né, de OFY, como é que... Exato. Então, vamos ser very mindful nela. Primeiro, é legal você aproveitar as promoções, né? Mas qual que é a ideia do End of Financial Year Sale? Se você, por exemplo... Você, Dani, você tem o seu escritório aqui. Perfeito. E você precisa de um computador novo para o seu escritório, as a sole trade. Então, esse computador novo, você vai ser uma deduction para você. Então, ela para você faz todo sentido aproveitar esse End of Financial Year Sale, porque você vai comprar um computador novo para o seu trabalho e pode usar esse computador novo como deduction. Essa a ideia do End of Financial Year Sale. Mas cuidado, pessoal, como é que fala corap? Ser pego. Cuidado para não se perder e achar que não. Entenda, você só pode claim no seu tax return tudo que é diretamente ligado ao seu trabalho. Ao seu trabalho, exatamente. Mas... Não adianta comprar uma TV e tentar... mas não te tira o direito de aproveitar se estiver barato. As promoções. Exatamente. Por quê? O que acontece? As lojas elas querem queimar estoque, porque também é interessante para eles. É também End of Financial Year para as empresas, e elas querem terminar com estoque para começar o 1º de julho mais forte também. E é por isso que tem várias promoções. Sim, rola muito, né? Você falou de empresa, eu queria tirar uma dúvida
sobre o GST. O que é o GST e quem que precisa ser registrado no GST? Tá. O GST é um imposto para goods and service. Todos os serviços na Austrália, elas têm que ter attached o GST. Então, embutido no preço. Alguns estão embutidos no preço, alguns eles são preço plus GST. Perfeito. Tá? Dependendo do principalmente serviços. Quando você vai contratar uma cleaner, por exemplo. A cleaner você pode ver na nota e alguns já te informam o preço plus GST. Mas normalmente quando a gente faz só compra no mercado, o preço já está incluso GST. Entendi. O GST, para quem é sole trade, a partir de 75... Quando já atingiu 75 mil de income, o HO ele exige que você faça o registro para GST. Entendi. E aí, o que acontece? A partir de quando você já fez o registro, todos os serviços que você prestar, você tem Precisa que cobrar o GST. Exatamente. Só que aí, no final de cada trimestre, você vai fazer o seu balance e ver quanto de GST você recebeu e também quanto de GST você pagou. Então, tem que bater esse valor. Vamos fazer a conta lá, Dani. Se você trabalha com sole trade, vou usar o mesmo exemplo, tá? Como garden. E aí eu fiz 80 mil de faturamento e aí eu tenho que pagar, eventualmente, os 8 mil de GST. São sempre 10%, né? Sempre 10%. Tá. Isso. Só que eu gastei com material, eu gastei com gasolina, eu gastei todos o que você gastou para prestar o serviço, tem GST também. Entendi. Entendeu? Então, você vai usar o valor que você pagou e o valor que você recebeu, vai fazer a continha e vai declarar no seu BAS. Entendi. Tá? E aí, então, em alguns, very difficult, mas em alguns casos, você recebe um refund quando você pagou mais GST do que você recebeu, mas normalmente a gente tem que transferir esse valor direto, a diferença, né, do pago para o recebido, transferir direto para o HO, e é a declaração do BAS. Então, o BAS ele não tem nada a ver com tax return, são coisas diferentes. Isso, muito importante, que eles são realmente são impostos diferentes. O BAS é feito todo trimestre e o tax return é anualmente no final do ano fiscal. Tem essas diferenças de data, sim, mas principalmente o GST, ele atacha ao seu serviço. Então, você tem o imposto que você paga do seu serviço e o GST, que é um imposto diferente. Então, se eu sou cabeleireiro, por exemplo, e o meu faturamento anual é 74.999, eu não preciso estar registrado no GST. Ainda. Não. Só a partir de 75 mil. Só a partir de 75 mil. E aí, que aí seria uma despesa a mais também. Isso, a partir de qualquer nota que você emitir, qualquer cabelo que você fizer, depois de 75 mil, você tem que cobrar o GST, ou se você preferir, você absorve o GST depender da sua estratégia. Conversa com o seu tax account. Mas a partir de 75 mil, você tem que ser registrado. É um pouco confuso isso, porque eu tenho meu business, eu trabalho de Uber e eu trabalhei no táxi ano passado, então tem um monte de coisa aí que se pá, Seu táxi a gente vai sentar, vamos sentar conversar até antes de terminar o ano fiscal pra gente deixar ajeitadinho, e aí depois quando terminar a gente só tailora aí, mas o seu, na verdade o que vai faltar, o que a gente vai precisar sentar e conversar no seu caso é o que foi a renda de um, o que foi a renda de outro, quais as despesas você tem um recibo, a gente já tenta dar uma olhada, quanto que você já reteu de táxi e monta uma estratégia. O HO também é muito importante a gente saber, assim, o HO ele é muito flexível quando você quer fazer a coisa certa. Entendi. Então, assim, eu tô com medo de declarar porque eu acho que vou ter que pagar muito. Mas, assim, ele te deixa parcelar. Se você está com a boa intenção, e isso é muito importante, todas as pessoas têm que fazer declaração, tá? Muito importante. E se você está com uma boa intenção, mas não tem dinheiro agora, você pode ligar e negociar. O seu taxante pode ligar e negociar. Não tem que se desesperar e falar, eu não vou ter esse dinheiro todo. Não, calma. Entendi. Para tudo se dar um jeito, principalmente se você tiver boa intenção de fazer a coisa certa. Boa. E como é que funciona o serviço que você faz de accountant aqui? Você faz mais para pessoa física? Você faz mais para pessoa jurídica? O escritório a Coupe Account ela começou em Brisbane há 10 anos atrás. Tá. E hoje a gente abriu... E hoje eu sou o braço aqui de Sydney. Boa. Bem novinha, há 1 ano só.
A Corp Accounting Brisbane, ela presta todos os tipos de serviço para a pessoa física, os tax returns, exatamente. E para pessoas jurídicas também. Então, se você tem uma empresa e a empresa é um pouquinho mais trabalhoso quando você tem uma empresa, né? Então, tem o lodgement de base, tem o tax return das empresas, tem o bookkeeping. Sim. A gente faz todo, né? É uma empresa, não é uma empresa só de tax, é um escritório de contabilidade que consegue te atender consegue atender todo mundo de todas as formas. Se você tem uma empresa, se você precisa lodgement your base, organizar os seus livros, seus bookings, organizar seu bookkeeping, fazer o lodgement do seu tax return. Sim. E também para pessoa física, faz os taxas. Por quê? Acabou a data entre 1º de julho e 31 de outubro, você continua podendo fazer o seu tax return, mas você tem que fazer através de um tax agent. Então você não pode fazer por conta. Não pode fazer. Dessa parte, depois dessa data, já o sistema fecha. E aí você continua podendo fazer, mas você tem que... Sim, através de um profissional. Isso, exatamente. Que tem um acesso ao portal do HTO. Então, é muito importante 2 coisas. Guarde suas informações com todo o sigilo possível. Nunca share a sua conta do MyGov. Nunca share a sua conta. Tax File Number também. Nunca share o número do seu Tax File Number. E sempre que for se consultar, tenha certeza que você se consulte com um tax agent regulado pelo HTO. Tá, e como é que funciona essa regulação para você, que às vezes a galera que também quer trabalhar com isso, não é só você ter um diploma, né? Não, você tem que fazer... Quando você vai aplicar para a licença, tem várias e várias normas que você tem que seguir para você conseguir a sua licença. Ela não é uma prova? Você tem que fazer alguns cursos, você tem que ter o tempo de trabalhando como accounting, você tem que ter um outro accounting que seja o seu mentor, um outro accounting que tem que ser o seu mentor. Tem várias coisinhas para você conseguir a sua licença. Não é impossível, tá? Sim, mas sim. Tem vários detalhezinhos. Porque cada pessoa ela parte de um. Tem pessoas que só terminaram a faculdade e querem virar tax agents, então tem um pathway, ou se você já trabalha na área, tem um outro pathway. Depende do que... Tudo depende. Isso, de onde você está agora. Mas se você entrar dentro do Tax Board, que é o órgão que regula, os tax agents, eles te mostram certinho para onde que você está, e se você mandar um e-mail para eles, o que você precisa fazer para se transformar no tax agent. Perfeito. Ô, Dani, você queria deixar mais algum recado pessoal? Eu acho que a gente acabou falando de tudo, né? A gente falou bastante coisa. Eu queria agradecer a sua presença também. Não, eu que agradeço. Muito obrigada por me ter aqui. Obrigado por ter vindo e também recomendar, se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de ajuda, né? De uma contadora, o Instagram da Dani está aqui. Obrigado, muito obrigada. Cinecope Accountants. E eu queria pedir para você assinar aqui a bandeira. Eu sempre termino com uma pergunta. O que a Austrália representa para você em uma palavra? Aí você coloca a data de hoje, que é dia... Nossa, que legal. 10? Profundo. Dia 10, hoje é 10. Dia 10, sua assinatura... 3 dias depois, antes do aniversário da rainha. É verdade, segunda-feira que vem é feriado, né? Vamos lá. E assinatura, data e o que a Austrália representa para você em uma palavra. Pode assinar onde você quiser. Tá. Aliás, não em cima de... Liberdade, família. Vai pensando aí. Vida, Austrália me deu. Pode ser essa daqui, a prata também, se você quiser. E aí, enquanto isso, eu vou pedir para vocês nos seguirem no canal, gente, Equalizando. Entrem no grupo Brasileiros em Sydney 2022. O conteúdo é para ajudar vocês, independente do estágio de Austrália que vocês estejam, né? Espero que estejam vindo ou já estejam aqui realizando os seus sonhos. Sim. E se, eventualmente, do papo que a gente teve, surgiu mais dúvidas, gente, só entrar em contato. Se preparar para o começo da tax season. É muito importante se preparar. Para quando começar a tax season a gente conseguir... Tá mais preparado possível. Sabe que ninguém gosta de pagar taxa. A gente sabe disso. Então, vamos ser, quanto mais organizado a gente for, mais livre dessa liabilidade. Pagar o menos possível. Exatamente. Pagar o certo. Sim. O menos possível, lógico. Sim. Perfeito. Mim, a Austrália é superação também. Superação? Boa. Essa palavra representa muita coisa. Nossa,
inspiração. 10/6. 10/6, já metade de 2022 já. Gente, voou. Passou rápido, né? Ai, nossa. Passou 6 meses já. O Copsidney fez 1 ano agora. Viu? Parabéns. Ai, muito obrigada. Parabéns. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E até uma próxima. Obrigado. Quem sabe até o ano que vem? A gente não vem com... Porque a legislação muda todo ano. Muda todo ano. Então, ano que vem a gente está aqui falando que mudou tudo. E é isso. No segundo episódio. Verdade. Obrigado, Dani. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.